demais, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Esse homem é profeta, irmãos. Vejo que é profeta. Deus, Ele me presenteou com essa amizade, ao qual falei para Ele passar o número do assessor para mim poder... Mas tem nascido tanta coisa boa, irmãos. Falei com o bispo a hora que eu estava ali na frente. Eu vim nesse lugar quando era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Ele veio me mostrar esse lugar e ainda estava bem, mas bem largado mesmo, né? A gente olhando aqui e ele sonhando ainda em fazer a aquisição do uso deste lugar. E é um espanto, porque ver assim a mão da igreja, o que Deus pode fazer, né? Tudo muito lindo, maravilhoso, tomando forma. E não teve como não lembrar do almoço no saudoso Macro, né? Tá aí. Deus é bom demais. A esposa tá lá, segurando as pontas para mim vir aqui. Tô com a minha filha do meio, Raquel. Tem mais duas lá também. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. O Juninho parece que vai empatar comigo. Eu espero. Eu espero com paciência. Amém. Feliz com Jesus, irmãos. Bem, abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 3. Josué 3, aí você deixa aberto. Eu não sei qual é a tradução que vocês têm familiaridade em ler. Eu estou na NVI. Hoje é uma bênção, né, irmãos? Nós temos os aplicativos que nos ajudam tanto numa leitura da palavra. Josué 3, eu vou ler a partir do 14, mesmo assentados, mas com respeito, reverência à palavra. Diz assim, Josué 3,14. Quando acabar de ler, você continua com a palavra aberta nesse texto. Josué 3,14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha de grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto o povo de Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Pai querido amado, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa igreja, por essa família, Senhor Deus, que, ó Deus, acrescenta tanto às nossas vidas, Senhor. Agradecer, Senhor Deus, ó Deus, pelo empenho, o trabalho, Senhor. Ó Deus, um coração entregue ao Teu reino, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso aqui neste lugar. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amados, como um cenário, ele nos empurra a tomar decisões muito aceleradas em nossas vidas. Quando você começa a estudar, você vê que de 100 em 100 anos, o planeta ele sofre uma grande mudança e precisamos acompanhar as mudanças. As empresas elas precisam se adequar de 5 em 5 anos no máximo para acompanhar. Aquele que fala teve uma locadora, irmãos. Eu estive em Serra Azul e quando eu vi uma locadora de fita VHS, meu Deus do céu, né? Minha filha achou uma dessa um dia em casa, falou: pai, que treco é esse, né? Eu falei: como? Alguém sabe o que é uma fita de... Passou dos 40. Disquete, alguém sabe o que é disquete aí? Meu Deus do céu. Irmãos, até o pendrive está ficando antigo, né?
Já chegou, parece que é antigo, né? Então, vão se mudando o cenário. Um exemplo, a pandemia tão recente em nosso meio, as empresas elas ensaiavam para ir para uma mídia em 2, 3 anos, então elas tiveram que tomar decisões assim da noite para o dia, né? Até mesmo as igrejas, né? Eu lembro de eu fazer campanha para o pessoal entrar no YouTube e seguir nossa página. Pelo amor de Deus, segue nossa página aí para a gente começar a ter acesso ao YouTube. Tivemos que adaptar a um novo cenário. Então, alguns não acreditavam num trabalho de casa, né? E hoje muitas pessoas trabalham em seus lares, porque o cenário ele foi mudando. Pessoas que andavam ali 80, 100 quilômetros, 500 quilômetros para fazer uma reunião, hoje eles fazem de casa por um aplicativo. Então, o cenário muda e aí as pessoas precisam tomar posição diante desse cenário. Tudo que você um dia aprendeu num livro, aprendeu numa faculdade, você aprende muita coisa e às vezes nós nos frustramos porque nós pegamos tudo aquilo e queremos aplicar numa prática, aquilo acaba não dando certo, porque aquilo que você aprendeu de repente numa sala de aula, quando você vai para uma realidade, o cenário mudou. E aí tudo que você aprendeu de pessoas inteligentes, doutores, professores, pessoas que nos ensinaram, quando você vai colocar numa prática, ali o cenário está afetado, está mexido e você não consegue colocar em prática tudo que aprendeu. Então você vê pessoas escrevendo livros, experiências lindas, irmãos, em livros, e você lê aquilo e quando você vai colocar na prática, de repente você não consegue, você fala, puxa, mas tinha ali no livro, e de repente você está lidando com um cenário diferente, porque a realidade de repente não nos preparou para isso. Nós somos agraciados com um sítio ao qual nós chamamos de Recanto, e fazendo ali os galpões, e eu preparei para encher a primeira laje, e um momento de muita festa, muitos se moveram para lá para ajudar a encher a laje. Eu tenho experiência com isso, trabalhei muito tempo na área de construção, preparei tudo, acordei mais cedo, deixei já aquela primeira maceira, assim chamamos, de concreto pronta. Então quando os irmãos começaram a chegar às 7 horas da manhã, nós já estávamos com a maceira pronta, tudo preparado, irmãos. Quando começamos a subir concreto, as lajotas começaram a cair, uma por uma. Deu um desespero no coração. E de repente eu falei assim, olha, segura aí em cima, eu vou ver o que está acontecendo lá embaixo. O cenário mudou. E aí lá tem muito bambu. Eu no desespero, eu olhei para o bambu olhou para mim, eu pisquei para ele, ele piscou para mim. Eu falei assim, rolou um clima. Irmãos, eu catei um bambu e fui colocando um bambu em cada lajota. O cômodo ficou parecendo uma gaiola. Então, tudo que eu sabia referente a escoramento, tudo que eu sabia, irmãos, o cenário mudou. E eu precisei tomar uma outra atitude. Então, às vezes você vai precisar fazer o que você nunca fez. Porque às vezes você está vivendo algo que você nunca viveu. Porque o cenário, irmãos, às vezes eles mudam. Então, às vezes, tudo que você sabe não vai funcionar. Tudo que você entende, tudo que você estudou, tudo que de repente não vai funcionar, e você precisa entender, e agora entender em espírito. Diga assim, com os pés molhados. Diga assim, eu preciso molhar os meus pés. Josué, ele é o sucessor de Moisés. Para dar continuidade, irmãos, a um chamado, a um propósito de retirada de um povo de uma escravidão. O ministério de Moisés, ele é marcado por uma abertura de um mar. É quase impossível você assistir um filme de Moisés se não tiver ali o filme, numa novela, num desenho infantil, você assistir sobre Moisés e não colocar, irmãos, a abertura do mar. Não tem como, marcou muito. Como você assiste um filme de Moisés e não tem ali, irmãos, a abertura do mar vermelho. Então aquilo engrandeceu demais
a influência de um homem chamado Moisés. Então, irmãos, a quem vai continuar? Josué. E Josué, irmãos, ele está ali, na beira de um Jordão, para atravessar um povo, para conquistar a uma terra, um texto muito conhecido. E nessa travessia, irmãos, existe muita coisa significativa que nós não podemos deixar de lado. Em Josué 3:5, olha que interessante. Deus está ali, irmãos, em comunhão com ele, falando com ele. Por quê? Porque ele está ali, irmãos, à beira de possuir algo que foi prometido há muitos anos para o povo. E ele precisava, irmãos, fazer uma travessia com aquele povo. Em Josué 3:5 está assim, olha: Josué ordenou ao povo: santifique-se hoje. Diga assim: santificação é para hoje. Pois amanhã, santifique-se, povo, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então ele está falando assim: olha, prepara-se hoje, porque amanhã tem maravilhas para acontecer. Não é o contrário, irmão. A santificação, ela já começa no agora e no hoje. Porque nós ficamos numa ideia errada de pensar assim: não, quando Deus fazer isso, aí sim, eu vou começar a vir para a igreja, eu vou começar a me dedicar. Eu dou até o dízimo se abrir tal coisa para mim. Não. A santificação é hoje. Para a bênção, amanhã. Para maravilha, amanhã. Santificação, hoje. Aí olha que interessante, irmãos. O versículo 3 de Josué 3 diz assim, olha: e deram essa ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes e os levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. Mas mantenha-se a distância de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por ali. Então Deus, ele dá uma ordem. Qual é a ordem? A ordem agora é os sacerdotes, os levitas, carregarem a arca da aliança, a arca da presença, irmãos, a presença de Deus sobre os lombros. Outrora, irmãos, em um outro cenário, Moisés, ele está com o cajado, ele vai lá, bate, irmãos, e o mar se abre. Só que olha para o seu irmão e diz assim: o cenário mudou. Diga assim: agora é com a presença. É com a presença, irmãos. Certamente, escuta, certamente, eu estou falando de Josué, o cara que foi ali um sucessor de Moisés. Certamente ele estava ali, irmãos, vendo tudo quanto Moisés fazia. Ele falou: puxa, Moisés abriu um mar com um cajado, eu vou pegar uma vara aqui, vou bater nesse Jordão e vai abrir. Mas o cenário mudou, irmãos. É outro cenário. E ali eu preciso ter a presença. E aí a ordem é que a presença, a arca sobre os lombos do sacerdote. Agora olha que interessante. A Bíblia faz questão de dizer que o Jordão está cheio, transbordando, irmãos. O versículo 15 de Josué 3, se você puder acompanhar comigo, diz assim: o Jordão transbordava por ambas as margens. Na época da colheita, assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e os seus pés tocaram a arca. Então, irmãos, era um tempo de primavera, um tempo de colheita, irmãos. E ali, irmãos, o Jordão, ele estava transbordando, e diz a palavra, por ambas as margens. O rio estava arrastando tudo, irmãos. E Deus, ele manda atravessar nessa época de cheia, em um cenário improvável. Não poderia esperar as coisas acalmar, não poderia esperar, irmãos, ali de repente entrar num tempo de seca, porque Deus mandou fazer nesse tempo e não no tempo que estava vazio. Irmãos, tem resposta para isso também. Olha só, porque na hora de acontecer, que Deus deseja que aconteça, irmãos, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. E se o cenário estiver, irmãos, improvável, a presença de Deus vai causar o sobrenatural, irmãos, e algo vai acontecer. Por quê? Olha o que diz no versículo 7. O Senhor disse a Josué:
Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você, como estive com Moisés. Viva! Viva! Deus deseja fazer proezas através das mãos dessa igreja. Deus deseja sim fazer algo extraordinário através da sua vida. Se é para Jesus, você pode aplaudir com força. Aí olha a orientação, irmãos. Aperta o cinto aí que tem algo sobrenatural para acontecer. Josué dá a orientação, ó, siga a arca. Irmãos, precisamos seguir a presença. Eles precisavam ir observando, irmãos, a arca a 900 metros. Ele fala assim, ó, vocês não sabem qual é o caminho, vocês nunca andaram no caminho. Enquanto um dia, irmãos, sei lá quanto tempo, mas te digo que já faz tempo, nós estávamos sentados numa mesa, almoçando, orando e sonhando com isso aqui, irmãos. A presença já estava caminhando para abrir caminho para muitos que chegaram aqui há 1, 2, 3 anos. As decisões de hoje já estão abrindo caminho, irmãos, para pessoas que nós nem conhecemos ainda. Olha só, irmãos, vai observando qual é o caminho da arca, qual é o caminho da presença, irmãos. Aí ele pede para fazer um negócio estranho, separa ali 12 príncipes, pegam ali 12 pedras e tal. Qual era a ideia? Pegar aquelas pedras, tirar coisas do fundo e colocar ali e falar assim, para que os teus filhos saibam que eu fiz algo sobrenatural. Um memorial, irmãos. Um memorial. Então nesse cenário Deus vai lá, irmãos, pede para trazer do fundo desse cenário fundamentos, pedras, que eram para marcar, irmãos, para que as pessoas olhassem e falassem, o que é esse montoeiro de pedra aí? O que é isso aqui? O que isso quer dizer, esse montoado de pedra? Perpetuar, irmãos, para que outras gerações olhem para a sua vida e veja que Deus já fez algo extraordinário em você. Então eles olham ali e falam assim, não, realmente meu pai mudou, realmente minha mãe mudou. Então os filhos, eles começam a receber um legado dos pais. Então é eu fazer e perpetuar. Não é eu levantar a mão hoje, dar cambalhota, dar glória a Deus e amanhã, não. É eu continuar, irmãos, caminhando. A travessia que fica perpétua para uma geração vindoura. Então, os netos saberão que você atravessou. Os netos saberão, irmãos, que você venceu em Cristo Jesus. E por isso eles receberam terra prometida. Então, irmãos, quando eles olham para a Arca da Aliança, eles começam, irmãos, a seguir a presença de Deus e vão acompanhando ali a 900 metros. E aí, irmãos, qual é a ideia? Atravessar, é fazer passagem, irmãos. Agora preste atenção. Parece bobagem, só pega uma pedra, só faz isso, só faz aquilo, pastor, só levanta a mão, só vem na reunião tal, irmãos. Tudo isso, irmãos, são sinais, irmãos, de obediência minha a Deus. São sinais, irmãos, parece bobagem. Às vezes você está no culto e o pastor, o bispo, um ministro de louvor fala, levanta as mãos. Tem hora que nós nem obedecemos, não levantar as mãos. São como, irmãos, protocolos para que o mundo espiritual se une ao nosso mundo físico. Então vamos lá, irmãos. Deuteronômio, eu falo que é o livro da repetição. Olha que interessante. Deus pede para os sacerdotes, os levitas, pegarem a arca e irem, irmãos. E quando eles pisarem na água, algo acontece. Aí eu pego o livro de Deuteronômio, que parece um livro de repetição. É a revisão. Quando a gente estava na escola, falava assim, vamos fazer uma revisão de tudo. Então você pega o livro de Deuteronômio e fala assim, todo lugar, Deuteronômio 11:24, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Então, existe uma promessa sobre as nossas vidas, que aonde pisar a planta do nosso pé, Deus nos dá. Alguém já ouviu isso? É resgatado desse texto.
Então a gente chega, irmãos, né? Às vezes a gente entra numa concessionária, a gente está visitando uma casa, cheio do anseio de comprar, a gente abre o portão e fala: quem nunca? Mas a palavra, a promessa, eu posso fazer uso dessa promessa, que aonde pisar a planta dos meus pés, Deus nos dá por herança. Mas isso, irmão, seja real, se aplica a todos. Seja real. Não. Mas por que, irmãos? Por que não se aplica então? Porque, escuta, irmãos, o segredo não está no pé que pisa, e sim no que esses pés estão sustentando da presença de Deus. Você está entendendo isso? Não é chegar simplesmente, eu vou atravessar o Jordão e pum, não. O que esses pés estão segurando? Qual é o peso que ele sustenta aqui, irmãos? Porque Deus está dando uma promessa e falando assim, vão, os sacerdotes vão levando a arca, e quando eles pisarem, irmãos, não é o pé que pisa, mas sim, irmãos, o pé que sustenta a presença do Eterno, a presença de Deus. Que os seus pés representam? Então, quando os sacerdotes estavam ali, irmãos, com a presença de Deus, que eles pisam, irmãos, que eles molham os pés, porque eles estão suportando sobre si, irmãos, aquele caixote banhado a ouro, irmãos, aquele caixote pesado sobre os ombros. Estão representando ali, sustentando a presença de Deus. Então não é só simplesmente eu chegar lá e pisar, mas é um pé, irmãos, que está ali sustentando uma obra do Senhor. Eu preciso estar cheio, irmãos, da presença de Deus para me poder fazer travessia. Não vai na doida não, irmãos. Não vai na doida não. A unção que você está carregando, irmãos, ela vai definir se você abre ou não um caminho. Às vezes nós estamos muito próximos de tomar por herança a terra ao qual o Senhor está nos oferecendo. Mas eu não posso meter o pé na louca. Eu preciso estar observando presença. Então, o que vai garantir, irmãos, se isso vai abrir ou não, é a presença de Deus sobre as nossas vidas. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Não adianta eu começar a andar, irmãos, por mim mesmo. Eu preciso seguir a presença, irmãos. Quem eu estou seguindo? Para quem eu estou olhando, irmãos? Eu segui a presença, irmãos. Por quê? Porque eu posso estar parado dentro de um trem-bala e indo, irmãos, a centenas de quilômetros por hora para um objetivo. Posso estar sentado, irmãos, conversando com alguém dentro de um trem-bala, dentro de um metrô, dentro de um avião, sentado, conversando, e ele me transportando. Como eu posso estar correndo dentro de um ônibus parado e não chegando a lugar nenhum. Eu posso estar correndo dentro de um trem-bala parado, fazendo esforço. Então não é, irmãos, ativismo, é presença. Escuta, quando eles pisaram, o Jordão parou. Quando a gente faz um estudo, média de 32 quilômetros para frente, parou, irmãos. Então, as águas que de repente você está vendo hoje, que impedem você passar, só são requisitos, porque já parou. O que você está vendo agora de marola de água, de problema, de alguma coisa acontecendo, eu quero te dizer, irmãos, já pisou na água, já parou. O que você está vendo agora são os requisitos, irmão. E a cada passo que você dá, menos você vai ver de problema na sua vida, em nome de Jesus. Então, algo já aconteceu, Deus já definiu, irmãos. Então, a fonte que impedia aquele povo de passar, não parou ali, parou, irmãos, a 32 quilômetros na frente. Para que isso? Para dar segurança, para ter um intervalo de segurança. Agora escuta, Deus já colocou a mão, irmãos. Você colocou o pé e Deus colocou a mão e estancou. Para quê? Para dar acesso ao algo novo. Então aquilo que atrapalhava, o Jordão, eu falo que Jordão, ele parece um vidro. Você consegue ver o que tem do outro lado.
falo que Jordão, irmãos, não é parede, Jordão é rio. Então diz que o ministério de Josué começa assim: levanta agora. Dá a impressão que ele está ali sentado, olhando. Sabe quando você passa em frente, seja da concessionária, seja da casa que está lá com a placa de venda, seja de algo que você vê como uma terra prometida para a sua vida. Você vê, mas algo ali impede. Você consegue ver. Parece uma vitrine, você olha, você vê, mas algo ali ainda atrapalha. Então o Jordão é simplesmente isso. Ele permite você ver, mas ele não deixa você passar. Quero te falar, em nome de Jesus, tem pés molhados já pisando nele, amém? Para interromper. Então Josué, irmãos, ele recebe essa palavra: olha, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Viva como Deus foi com Abraão, com Isaac. Assim é contigo, em nome de Jesus. Mas não é só os feitos, é os desafios. Não é simplesmente os milagres de Moisés, é os desafios também que ele teve. Então, eu quero muitas vezes a unção de Moisés, mas eu não quero o desafio dele. Eu quero a unção do Juninho, mas não quero os desafios dele. Então, eu quero a unção, eu quero pôr a mão, eu quero acontecer, mas não quero virar uma madrugada orando. Então, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Então, quando o cenário muda, escuta, você pensa: olha, eu não estou preparado para isso. Por quê? Porque eu estava pensando que a parcela ia ser tal, eu estava pensando que seria dessa forma, eu pensei que ia ser nesse tempo, e não tem como. Aí, irmãos, é que entra a presença de Deus. Vamos ler o versículo 13 de Josué 3, para você entender. Porque, Josué 3,13, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo, versículo 14, das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas. Diga assim: os pés molharam. Porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega, da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica perto de Sartã. E as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram todas cortadas. Então passou o povo de fronte a Jericó. Porém, os sacerdotes levaram a arca da aliança e pararam firmes no meio do Jordão. Diga assim: parou firme. E todo Israel passou com o pé. E todo Israel passou com o pé. E os sacerdotes com os pés molhados. Os pés enxutos passaram, irmãos, porque alguém molhou o pé para eles passar. Calma. Eu não sei se você já abriu porta para alguém passar. Você chega ali, irmãos, e você vai, de repente você abre a porta para alguém passar. Acontece isso no banco, em alguns lugares com um fluxo de pessoas. Você vai ali e abre a porta. Quem abre porta, irmãos, ele não está se importando que vai chegar por último. Amém? Molhar os pés, irmãos, é eu entender que eu vou abrir caminho, irmãos, para muitos. E não me importo se eles chegarem na minha frente ou até mais longe do que eu. Isso é molhar os pés. Muitos de nós pagamos preços muito altos por filhos aqui nesse altar. Muitos de nós pagamos preço alto por casamento aqui nesse altar. Quem sabe esse piso que está aqui já recebeu, já foi regado com lágrimas. Que
você veio molhar o pé por alguém. Você veio chorar, irmãos, por uma família, por um filho, por uma história. Os nossos filhos hoje, maioria, irmãos, maioria, eles têm coisas que nós nem sonhamos ter. Quem sabe você dá para os seus filhos presente no Natal que você nunca teve. Porque você molhou os pés. Você pagou preço, você foi acordar cedo, você foi trabalhar, você foi buscar uma mudança de histórico para a sua família. Então, eu molho os pés, eu vou pagar preço, eu vou trabalhar, eu vou acordar mais cedo, para que os meus filhos possam ter o conforto de passar, estudar, de ter, de repente, ali material que você tinha que pegar emprestado ou tirar xerox dos seus amigos. Molhar os pés, irmãos, é você estar com a arca nos lombos parado, e diz que eles pararam firmes ali no meio. Então, é eu entender que eu carrego uma unção sobre a minha vida para abrir caminho para outros. É eu molhar os pés, irmãos, e não estar interessado se as pessoas são folgadas e estão aí aproveitando do meu desgaste, do meu trabalho. Qual é a diferença, Adão? A diferença é, irmãos, que nós, como cristãos, nós precisamos fazer uma escolha. Como você vai caminhar aqui, nesse lugar? Se você vai caminhar com seus pés enxutos ou se você vai molhar seus pés. Isso é uma escolha, irmãos. Se você é pé seco ou se você é pé molhado. Por quê, irmãos? A diferença é que quem carrega a presença não teve tempo de buscar bagagem. Quem molha os pés, irmãos, tem a unção, tem a presença. Mas fica parado firme ali, irmãos. Não tem tempo, irmãos, de ver nem os seus pertences. Quem está com o pé seco, irmãos, ele está preocupado com a bagagem dele. Eles foram lá, irmãos, desarrumar as tendas. E eles vêm, pegaram tudo. Não esqueceram de nada. E o cachorrinho, e o pet, sério? Só que quem está comprometido, irmãos, com a presença, irmãos, não teve tempo para isso, irmãos. Deixa eu falar um negócio para você. Tem pessoas que vão só carregar bagagem, irmãos. Carregar bagagem, irmãos, é estar preocupado com o suprimento pessoal seu. Não tem nada de errado com isso. Com as suas tendas, não tem nada de errado com isso. Você se preocupar com o seu emprego, com a sua família, com os seus pertences, com a sua casa, com a sua conta de luz. Não tem nada de errado nisso. Não tem. Mas Deus está chamando um povo, irmãos, para molhar pé. Para pagar preço, irmãos. Para parar firme ali no Jordão, irmãos. Sabe por quê? O pé seco, irmãos, ele está preocupado com um horário, se vai dar tempo ainda dele fazer a travessia, chegar ainda a pegar o Faustão. Tem Faustão ainda? Ele está preocupado com isso, irmãos. Ele está preocupado com o horário. Ele está preocupado, irmãos, se vai dar tempo dele ir numa programação, numa reunião e chegar e ver a novela dele ainda. Ele está preocupado se ele tem tempo de carregar os pertences dele. Ele está preocupado, irmãos, se vai dar para ele assistir Fantástico depois do culto. Ele está preocupado, irmãos, porque marcaram uma programação da igreja no dia que ele ia fazer um aniversáriozinho da criança dele. Irmãos, eu recebi algo essa semana, escuta. Não, eu estou falando de pé molhado, irmãos. Uma discípula nossa cresceu lá, ela falou assim: paizão, já tem a data de uma programação da igreja. Eu falei assim: filha, nós estamos na correria, a gente está querendo fazer já no recanto, tal, não sei ainda. Ela falou assim: eu preciso marcar meu chá de bebê. Eu preciso da data. Eu falei assim: amém, assim que eu tiver eu te falo. Ela falou assim: porque eu não posso marcar a data do meu chá de bebê
E se cair a data da programação, e aí vai ficar chato se eu não for no meu chá de bebê, né? Sério mesmo, irmão. Fala pro seu irmão, você entendeu o que é pé molhado? Ema, irmão, cada um com o seu problema. Se eu escolhi segurar arca e presença, irmãos, eu preciso só definir aonde eu vou caminhar. Se eu vou ver na presença de longe, vendo se deu certo mesmo, ver se está tudo dando certo. Parece que a igreja está indo mesmo, né? Eu vou caminhando de longe ou só vou estar abrindo caminho, irmãos. É diferente, irmãos. É diferente. O pé seco, irmãos, imagina, irmãos. Tem pé molhado aqui em nome de Jesus? Pé molhado está ali, irmãos, ó, segurando o arco, irmãos, ó, os 4. Os pezinhos molhou, irmãos. Aí vem os pés secos, irmão. Que demora, hein? Meu Deus do céu. Pensei que não ia abrir mais esse Jordão. Vamos, crianças. Até que enfim, mexeram nisso aqui. Eu não vi o pé seco, eu não vi a hora que a lâmpada queimada, até que enfim arrumaram, hein? Juninho não vai me chamar mais aqui, não. Irmãos, carregador de bagagem, irmãos. Ele está preocupado consigo. Com os seus. Deixa eu te falar um negócio, irmãos. Bagagem não abre Jordão. Não abre, irmãos. Ah, pastor, eu tenho muita bagagem. Bagagem não abre Jordão. É que eu conheço muito, eu sei a Bíblia de trás para frente. Então bagagem não abre Jordão, irmão. Não abre, irmão. Pastor, então é errado conhecer a Bíblia? Não, irmãos. Você está me entendendo, bagagem não abre, irmãos. Não, porque no lugar tal se fazia assim e era assado. Bagagem não abre Jordão. É só em Berseba que tem o pessoal daquela época. É que naquela época... Irmãos, nós alugamos um salão ali, perto do antigo Boulevard, que graças a Deus é uma igreja. Irmãos, alugamos um salãozinho lá, irmãos. Irmãos, não tinha nada, irmãos. A igreja só andava lotada, com 20 pessoas dentro. As crianças quase morrendo na marginal, irmãos, um desespero. Um filho de Raabe morava em cima. Criticava o barulho da bateria. Irmãos, um desespero. E chicote no lombo do pastor, chicote no lombo do pastor. Aí você vai, irmãos, vê o Jordão lotado assim. Você fala assim, você vê o Jordão, irmãos, transbordando por ambas as margens. E você vê irmãos, o transbordado do Jordão era o tamanho do aluguel, irmão. E você fala, eu vou pisar nele. Aí você pisa nele, irmão. Aí vem os pés secos. No tempo da igrejinha nós tínhamos mais comunhão. Saudade daquele tempo. Bagagem, irmãos. Nós temos que abrir, irmãos, história para outros, irmãos. Quem carrega a arca, irmãos, não teve tempo mais para bagagem. Porque a história está se fazendo nova todos os dias, irmãos. Todos os dias, irmãos. Nós estamos falando de uma travessia, irmãos. Nós estamos falando de dar uma oportunidade para alguém conhecer ao Jesus, ao quanto nós, tanto, irmãos, falamos, irmãos. É ser ali, irmãos, canal de bênção, irmãos. Quando você atravessa o mar vermelho, Deus mata os inimigos dentro do mar. Agora, quando você atravessa, irmãos, o Jordão, é entendendo que tem inimigo na frente ainda para enfrentar, irmão. É outro cenário. Não é simplesmente ver o milagre pelo milagre. Tinha a média de uns 7 povos esperando ali, irmãos.
Eu entender, irmãos, que o que está acontecendo, e está acontecendo, porque é dia após dia. É o milagre de ontem sendo bênção, irmãos, e o milagre de hoje sendo melhor nas nossas vidas, irmãos. Irmãos, é parar de viver de um tempo passado, de uma oração passada, irmãos, e sim viver da manifestação do hoje. Deus quer que você encare e molhe os pés e sustente firme, para que uma geração passe, irmão, e conquiste. A bagagem não vai nos dar vitória, irmãos. Jesus chama aqueles discípulos no primeiro chamado na pescaria, e diz que eles, largando as redes, imagina aqueles discípulos seguindo Jesus com as redes proféticas deles, se embaraçando todo mundo. Ah, mas a rede foi importante. A presença, irmãos, precisa estar sobre os nossos lombos. E firme. Não é pega hoje e solta amanhã. É firme. Não é o status, irmãos. Não é o status que vence. E sim, irmãos, a presença. Então, chegou um momento da vida que nós precisamos entender. Eu sou pé seco, eu sou pé molhado. Porque quando você encontra um banheiro limpo numa igreja, irmãos, alguém já molhou o pé. Quando você, de repente, pós um culto, que bagunçamos as cadeiras inteiras, e você chega num outro culto, as cadeiras estão tudo no lugar, alguém molhou o pé, irmão. Tem alguém molhando o pé. Quando você vê uma luz acesa, quando você vê um equipamento novo, quando você vê ar-condicionado ligado, quando você vê essas coisas, tem alguém molhando o pé. Isso aqui não volta para o lugar sozinho. Os banheiros não são autolimpantes. Alguém está molhando o pé. Eu só preciso escolher. Eu vou andar com meus pés molhados. Eu vou abrir caminho para os pés enxutos. Mas até quando eu vou ser só pé enxuto, irmãos? Até quando eu vou ficar dependendo só da oração da minha esposa? Até quando, irmãos, eu vou ficar só dependendo de alguém estar molhando o pé por mim? Quando, irmãos, a responsa vai cair sobre os meus ombros e eu não vou soltar mais, vou dizer assim, não, agora é comigo, de eu olhar ali e falar assim, não, agora eu vou abrir esse caminho aqui. Eu vou fazer o sobrenatural acontecer através das minhas vidas. Não só, irmãos, contar os testemunhos dos outros, e sim ser um testemunho vivo. Abra sua Bíblia, para a gente terminar, Isaías 58. À medida que você puder, você que pode, Isaías 58, 12. Você se coloca de pé quando você achar. Isaías 58, 12. Diz assim: quantos pés molhados tem aqui em nome de Jesus? Estão entendendo mesmo em nome de Jesus? Olha só, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, de caminhos, para que o país se torne habitável. Os teus filhos serão chamados de reparador de ruína. Aquilo que está dentro de você, uma geração, irmãos, que está vindo, observando de longe a 900 metros, irmãos,
Mas você está olhando um cenário hostil. Só que você está levando a presença de Deus, sabe? Quando você diz, olha, eu vou esperar o horário do serviço melhorar, eu vou esperar o salário aumentar, eu vou esperar aquilo ou aquilo outro, ajustar ao propósito. Você está esperando um cenário ser favorável, e Deus está falando com você assim, ó, é no Jordão em cheia, porque a minha presença está sobre a sua vida. É como que a gente olhe para Deus e diga assim, olha, tu não é capaz de atravessar. Eu, se fosse um Jordão raso, atravessava. Eu acredito num Deus que pode curar uma dor de cabeça, mas não um câncer. Mas espera aí, que Deus é o seu, irmão. Quem espera Jordão baixar é pé seco, irmão. Que vai olhando de longe, que vai esperando as coisas dar certo para depois ele passar. Ele vai até festejar com você, mas ele está esperando primeiro dar certo. Torcendo para dar errado, para dizer assim, não te falei? Mas não vai dar errado, porque a presença está sobre a sua vida, irmão. Em meio à enxurrada, o versículo 14 de Josué 3 diz, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam nas bordas, porque o Jordão transbordava. Imagine, irmãos, eles olhando o Jordão arrastando tudo, irmãos. E eles ali olhando, e Josué, vamos, Deus é conosco, vamos, Deus é conosco. Nós temos um Josué aqui, os bispos, e dizendo, não, vamos. E você olha e fala assim, não, mas não tem como. Na hora que eles molharam os pés, irmãos, aqueles pés que carregavam a presença, estancou, irmãos. 900 metros, não sei se você tem noção de espaço. Eles iam observando, irmãos, distância. Eles foram andando, e chegou um momento que eles têm um olhar do tipo, o sobrenatural aconteceu. Para eles aconteceu, irmãos. E para os pés molhados, fez acontecer. Eu preciso começar a modificar o cenário da minha família, da minha história, do meu casamento, dos meus filhos. Eu preciso começar a molhar os pés. Eu preciso entender, irmãos, que eu não posso ser pé seco minha vida toda. Eu já fui pé seco, irmãos. Pessoas pagaram um preço muito grande por minha vida, irmãos. Mas chegou uma hora que eu precisei começar a molhar meus pés. Comecei a pisar no Jordão, irmãos. E entender que tem uma presença que a gente carrega, que é a presença de Deus. Não sei se você sabe, mas hoje a arca da aliança somos nós, irmãos. A presença de Deus. Portanto, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo. Você é o condutor dessa presença hoje, irmãos. As correntezas, elas não vão te levar. Mas não é simplesmente eu falar, o que eu pisar será meu por herança, não. É eu entender, irmãos, que tem uma presença sobre minha vida, tem uma voz, irmãos, sacerdotal sobre a minha vida, me dando comando, irmãos, para mim poder prosseguir. E eu deixar, irmãos, de ser uma vida toda pé seco. Eu tenho um rapaz na igreja, ele está há 5 anos voltando para a igreja, irmãos. Sem brincadeira, 5 anos. Ele marca comigo, fala, pastor, estou voltando. Um dia eu perguntei para ele, você está voltando de onde, para me entender? Está filmando isso aqui, né? Depois manda o link para ele. Não tenho medo mais não. Olha, irmão, você está voltando de onde? Tem 5 anos que você está me falando isso. Um dia eu peguei um pastor na igreja e falei assim, filho, vem aqui. Falei para um que falava isso, falei assim, filho, faz um favor para mim. Faça de tudo para tirar esse cara da igreja, pelo amor de Deus. Ele ficou olhando para mim e falou, não. Porque senão quem vai sair sou eu. Irmãos, se você for pé seco muito tempo, você vai começar a atrapalhar alguém, irmão.
Pezinho enxutinho, irmãos. Nós temos prazo para ser pé enxuto, irmãos. Olhe para uma criança, irmãos. Ela tem prazo para começar a andar. Ela tem prazos, irmãos, para começar a falar. Pode ter um atraso. Ela tem prazos, irmãos. Você vai olhando e fala, tá na fralda ainda? Aí você fala assim, tá. É novinho. Tem 15 anos. Não dá, irmãos. Eu era tão pé seco, irmão, mas tão pé seco, que eu faltava na igreja e ficava esperando o pastor me ligar na segunda-feira. Vamos ver se ele sentiu minha falta. Vai ser pé seco assim no inferno, né, irmão? Não, eu fazia isso para saber se ele sentiu minha falta. Quero ver se ele sentiu minha falta que eu não fui hoje. Da segunda-feira, meio-dia, 1h, e não ligava. O pastor não liga para mim. Vai ser pé seco assim no inferno, né, irmão? Ô, Jesus. Sangue do Cordeiro, irmãos. Começa a molhar esses pés aí, meu irmão. Começa a pôr a presença de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Pastor, mas o cenário está hostil. Então é nesse cenário. É nesse cenário, filho. É nesse cenário que com a presença você vai tomar posse daquilo ao qual santifique-se hoje. Feche seus olhos em nome de Jesus. Tenha certeza no teu coração, irmãos. Não vim aqui por acaso e não porque não tinha o que fazer. Há algo para a sua vida nessa noite, meu irmão. Um propósito real, irmão. Você quer fazer o que com a tua bagagem? Fala para mim, filho. As companhias aéreas já entenderam tanto a respeito de bagagem, como atrapalham toda a logística, que já começaram a limitar, irmãos, o tamanho, o peso. A bagagem, ela não vai abrir o Jordão, ela não vai promover o sobrenatural, irmão. Ah, apóstolo, mas naquela época eu fazia assim, dava certo. Então, irmão, glória a Deus. E não tenho dúvida do que foi Deus no cajado de Moisés que fez, não tenho dúvida. Mas agora nós estamos num outro cenário, meu irmão. E você precisa ouvir Deus. E você precisa ouvir o homem de Deus, mulher de Deus, falar com a tua vida. O Jordão está em cheia. Não é uma hora para isso. Não é um momento para mim tomar essa decisão. Quero te falar em nome de Jesus. A presença de Deus está sobre a tua vida, meu irmão. É você quem vai abrir esse caminho, meu irmão. Oh, Senhor. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. O que te atrapalha, meu irmão? O que te atrapalha? Quem é o teu Jordão? Quem é o teu Jordão? É o desânimo? Quem é o teu Jordão, meu irmão? É o teu cigarro? O que é o teu Jordão? É a tua mentira? O que é o teu Jordão, meu irmão? Para você molhar os pés e dizer assim, não. Eu vou fazer travessia hoje. O que é a tua terra prometida, meu irmão? É o teu filho? O que é a tua terra prometida? É o teu casamento? É a tua família? O que é a tua terra prometida? Que o Senhor já prometeu para você e você está ali com um Jordão fazendo limite entre você e a tua terra. Você está disposto a molhar a pé? Você está disposto a pisar no Jordão? Você está disposto a dizer assim, não, eu vou carregar a presença de Deus, eu vou orar por isso, eu vou clamar por isso, eu vou chorar por isso, eu não vou abrir mão. Você já desistiu de pessoas e Deus está dizendo para você, não desista. Xalamarie cante labaxere lama. Salamarere labax. Adoremos ao Senhor. Senhor. Adoremos. Eram os levitas e sacerdotes. Pai, vai, Senhor. Bagagem não faz. Senhor.
e me faz ser alguém melhor. Está muito perto. Está muito perto. Está muito perto. Ainda nesse ano tem terra para conquistar, meu irmão. Tem terra para você. Oh, Senhor. E a cada dia eu te amo. Oh, Senhor. Só teu amor. Só teu amor. Está disposto, meu irmão? Me permite, bispo. Você fala, essa palavra foi para mim e eu tenho que tomar uma decisão. Queria te chamar aqui na frente para a gente orar junto. Você está falando assim, não, estou só. Eu preciso molhar meus pés, eu preciso atravessar, eu preciso conquistar, eu preciso da presença sobre a minha vida. Enquanto cantamos, aí você vem aqui na frente, a gente ora junto. Quem sabe você está aqui por um filho, por um casamento, por um trabalho, por uma casa. Eu não sei o que é a terra prometida para você. E aí você sai do seu lugar e você vem aqui na frente, ou de repente você está falando, olha, eu quero sair das mediações, eu quero ser um pé molhado, eu quero carregar a presença. E aí enquanto cantamos, aí você vem aqui na frente para a gente orar juntos. Adore ao Senhor. Xalá Maria e canta. Bispo Júnior.